Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Muito bem, senhoras e senhores, essa é a edição número 1,5 do Bico do Corvo, que é o jornal... Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. E o negócio é o seguinte, eu vou ler do algoritmo da minha bolha as notícias que me vêm, as notícias que a minha bolha permite que eu saiba, as coisas que eu consigo captar nesse mar de informações midiáticas, verdadeiras e falsas, true news, fake news. Estamos todos no Bico do Corvo. E o negócio é o seguinte, é oráculo, digital, espelho preto, infodemia, pandemia. Você vai lá no Google, digita tudo que você quer saber, como é que faz para consertar o ralo da pia, tirar o oráculo. Você pode também consultar as notícias. Então eu abro o Google Notícias e começo então a fazer a leitura e o comentário das coisas que o algoritmo me traz à retina. Bicudo, bicudo. Eu tô aqui diretamente do meu presente instantâneo, ao vivo, bem vivo, na live. O Vanderlei Artista, um amigo meu, fez um poema maravilhoso que é Live se love me, mas não vem ao caso. E eu tô aqui nesse presente que vai ser passado, porque como não tem ninguém aqui agora, as pessoas provavelmente vão assistir um pouco no IGTV. E a primeira notícia, como não poderia deixar de ser, diretamente da minha bolha, do meu Google News. Brasil ultrapassa o Reino Unido e é o segundo país com mais mortes de Covid-19. E aí é o seguinte, eu acredito ou não acredito? Eu provavelmente não acredito pelas duas razões. A primeira razão é a subnotificação. Então, se nós mesmos não sabemos como as coisas estão, porque existe uma guerra narrativa, semiótica, semântica, do espelho preto, para esconder os dados, para falsificar os dados, para não ter dados, porque afinal não temos exames suficientes para saber desses dados. Então, a pessoa que diz que temos esse número de mortes, embora seja assustador, e parece ser assustador no mundo todo, e é isso que eu tendo a acreditar, ainda mesmo assim pode ser pior ainda por conta da subnotificação. E com a subnotificação, então, estamos em segundo nesse ranking necropolítico, necrovirótico, pandêmico de 2020. Brasil. E é isso. O Google ele te mostra essa primeira notícia, essa manchete ela veio do UOL, foi postada 28 minutos atrás, e ele traz subcategorias, subnotificações da mesma notícia dentro do mesmo espectro. Então eu tenho aí um link do G1 dizendo que o Brasil tem 41.901 mortes por coronavírus,
E esse número é mostrado pelo consórcio de imprensa. Então aí você já tem um terceiro, quarto poder do quarto setor fazendo as contas que são emitidas pelas secretarias estaduais de saúde. E aí o governo não quer somar o dia anterior, não quer somar as mortes do dia, não quer somar isso, não quer somar aquilo. E insistem em transformar as mortes em números, quando na crueldade da terra e da finitude são mortes. Então esse consórcio de mídia, a velha mídia, necessária e questionável mídia, está informando então que somos o segundo maior número de óbitos. Estamos atrás apenas dos imperialistas magnânimos, os norte-americanos, os nossos irmãos do norte, que já morreram muito mais que nós, dizem as estatísticas. As estatísticas também dizem que aumentou-se o consumo de álcool durante o período da quarentena. Isso não está no meu feed, mas já esteve. Porque as coisas que a gente lê na internet, as coisas que o espelho preto traz à consciência, ficam retumbando e transformam-se em matéria-sonho, matéria-pensamento, matéria-energia e passam a constituir a nossa realidade e as nossas prospecções de realidades. Vou passar a notícia, o quadro, o próximo item Fux diz que Forças Armadas não são poder moderador em eventual conflito entre os poderes. Eventual conflito que já está bem visível, que está reiteradamente massificado, bombado, whey protein, para que haja então essa puxada de corda, essa briga, esse desenlaste institucional que vai corroer o que a gente aprendeu a chamar de democracia, a nossa república presidencialista, etc. e tal. Então esse Fux, ele diz que as Forças Armadas não são poder moderador e não são, né, constitucionalmente, como diz na lei, como estão nas regras, não são de fato, mas e as milícias? E as polimilícias, militares, polícias? Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. E a rebelião que teve no Ceará, o tiro no peito lá do irmão do Ciro Gomes, o doidão da escavadeira. E as milícias do Rio de Janeiro, a Zona Oeste, totalmente dominada. As milícias do Witzel, as milícias do Bolsonaro. A gente não sabe o que está acontecendo, é arma, fuzil, para todo lado. Não é verdade? As medidas provisórias de liberar a arma, a gente não tem fiscalização para saber a procedência da munição, que vai matar os pretos com certeza. E não vão poder, a gente não vai poder nem rastrear de onde saiu a arma, a bala. A bala. A bala perdida que é sempre encontrada nas piores das condições, não é mesmo? E esse senhor aí tá dizendo então que o exército não é força moderadora não, já acreditou-se ser, né? O golpe de 64 foi essa coisa, vamos liberar o pessoal do comunismo, vamos trazer as forças armadas para botar ordem na coisa, não é verdade? E aí acontece o quê? Ditadura, mais de 20 anos, morte, morte. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Pra frente do precipício. A gente tá no bico do corvo ou não tá, minha gente? Continuando aqui, então, você tá no jornal Bico do Corvo. Eu estou lendo as notícias do algoritmo diretamente do Google Notícias, você pode fazer isso também. E provavelmente as notícias que você terá aí serão diferentes porque estamos em bolhas diferentes. A quarentena também é cognitiva. Vamos lá. Governo revoga a MP que permitia que o ministro da Educação escolha livre os reitores. Comentei isso na minha primeira tentativa de fazer esse jornal,
porque eu já fiz uma primeira tentativa e aí o Instagram roubou o vídeo e eu faço de novo porque eu sou insistente e permaneço vivo, embora no bico do corvo. O sinistro da educação, então, queria escolher ele mesmo os reitores, não é mesmo? Colocar os terraplanistas, os cloroniqueiros, toda essa caterva ignóbil que desacredita e faz a informação distorcer-se, né? É o pior dos surrealismos possíveis, a pior das distopias, que é aquela tangível na ponta do espelho preto. Abu Janra, meu grande mestre, Abu Janra que pediu para fazer esse jornal aqui, o Arthur tá comentando aí uma boa referência, salve Abu Janra! Não conhece Abu Janra? Procura provocações aí no seu espelho preto. Ele já foi, estava no bico do corvo, mas já foi, deixou muitas lições, deixou muita energia aí de alimentar o espírito. Depois procurem. Eu vou continuar aqui a leitura do meu jornal, porque hoje em dia só é possível sentir-se minimamente são, sabendo das coisas ou ignorando-as totalmente. Vamos continuar então a leitura aqui. Um dia após pedido de Bolsonaro, o grupo invade alas para a Covid-19 em hospital no Rio. Se você não sabe, o excrementíssimo presidente daquelas lives onde ele toma leite para fazer honrarias pro neonazismo contemporâneo, essa idiotice semiótica propagada pela mídia e por todos nós, esse assinte na nossa cognição, esse senhor pediu que os seguidores, o secto, o gado que nos leva cada vez mais para o bico do corvo, que eles fossem então nos hospitais de campanha, que são sim lastro de corrupção dessas pestes perniciosas que gerenciam o orçamento, seja ele de crise, seja ele sem crise, porque esses senhores tiveram a capacidade mórbida de roubar dinheiro que seriam para respiradores. E esse outro vagabundo, esse outro mandrião, faz o quê? Pede para que seus seguidores invadam hospitais de campanha para denunciar a suposta ausência de ocupação de leitos. Ora vejam, esse senhor que contaminado vindo dos Estados Unidos já foi nas manifestações de apoiadores apertar mão e cuspir na cara de seus apoiadores, agora pede que eles vão até os hospitais, os centros de contaminação onde estão realmente os doentes, para se contaminarem, disseminarem e então matarem toda a população possível, para que permaneça apenas os tomadores de leite. Você tá vivo, meu amigo, você tá vivo, é Brasil 2020. Tudo isso está acontecendo na ponta do seu nariz, coberto pela máscara. E é o Gilmar Mendes, aquele senhor de feição batráquias, né? Feições batráquias, de batráquios, de sapos. E pode ser até um prejuízo para o sapo essa comparação que faço, mas esse senhor diz que o Bolsonaro é uma alma angustiada e torturada que sempre procura inimigos. Qual é a novidade e qual é a relevância desse comentário para esse senhor ficar usando a sua toga, a sua suposta celebrização na pirâmide social, sociopolítica até, né? Para fazer esse tipo de comentário que não leva a nada, que não muda nada e continua tudo a mesma merda. Estamos com 40 mil mortos e nem sabemos se temos mais mortos porque eles estão tentando esconder isso da gente. A gente não é nada. Estamos no bico do corvo. E eu não estou inventando isso, está aqui no algoritmo.
Próxima notícia, e aí ele traz aqui como uma recomendação para mim. Veja só como esse algoritmo me trata. Ele diz: bolsonarista se revolta com ato em Brasília e agride o MBL. Eu não tinha visto ainda, eu vou tentar ver aqui o vídeo, ver se eu me surpreendo, porque eu sempre gosto de antropologicamente observar os movimentos corpóreos dos chamados meus irmãos humanos, meus irmãos brasileiros. O link é um link da revista Fórum. Tô vendo aqui duas senhoras com bandeiras do Brasil e já se identifica a caterva de onde saem. Provavelmente agredindo alguém. Mas a conexão não ajuda. É isso. Vamos ver. Tá abrindo o vídeo aqui. É um vídeo tirado do Twitter, que o Twitter é o novo diário oficial. Se você não leu o Twitter, você provavelmente vai consumir as mídias que são geridas lá. É lá também que estão os robôs. É lá que estão as milícias digitais, as MAVs. É lá que tudo acontece. E é passarinho. E é talvez o prenúncio do corvo. Vamos ver. Essa tiazinha aqui que agrediu alguém. Agrediu o MBL. Esses escrotos do MBL. Porque agora a penitência judaico-cristã, os católicos que pecam, depois vão lá, se confessam e pedem penitências aos padres e se sentem sem culpa. É assim que funciona a caterva do mal. Eles fizeram tudo acontecer e de repente quando a merda supita para além do limite do pescoço, a pessoa pede desculpa. O Alexandre Frota pede desculpa, Joyce Hasselman pede desculpa, o MBL pede desculpa, os bolsonaristas brigam com o MBL, o Alexandre Frota briga com o Bolsonaro e são todos produto da mesma escrotidão. Não abriu aqui porque o algoritmo é essa merda mesmo, só abre quando quer. E eu vou continuar então a leitura sem mídia. Vem aí a próxima notícia do algoritmo da bolha do bico do corvo. Você está acompanhando aí diretamente ao vivo do Instagram. A notícia diz o seguinte: família pede ajuda para encontrar moradora de Sobradinho desaparecida. Essa notícia é uma notícia geolocalizada, né? Porque eu estou em Brasília. Sobradinho é uma região bem aqui onde eu estou inserido, num dos condomínios de Sobradinho. E desapareceu alguém. Logo que começou aqui a pandemia, ou melhor, logo que o nosso governador colocou o decreto, que foi no dia 15 de março, aconteceram vários desses sumiços. As pessoas começaram meio que pirar dentro de casa, ficarem estranhas, saíram aí. Teve uma senhora do plano piloto que saiu andando aí, foi encontrada de pijama, por aí, né? Que essa questão sociocognitiva, política, sanitária, econômica mexe mesmo com a nossa cabeça. Estar no bico do corvo não é para qualquer um. Então tem essa notícia aí da família da Maria de Lourdes Soares Costa, 55 anos, aqui em Sobradinho, desapareceu. Tomara que ela seja encontrada antes que o Covid a encontre. Aí vem aqui ó, uma notícia que o novo app de câmera do Photoshop fará filtro do Instagram parecerem desatualizados. E essa é a minha pesquisa. Eu faço uma pesquisa audiovisual, contemporânea, digital com os filtros de inteligência artificial. Esse pássaro que vos fala é possível a partir disso. Então veja que o meu algoritmo já traz para mim as notícias de atualização das interfaces e plataformas que eu precisarei frequentar para me manter atualizado. Então, quando você gostar de uma notícia, você pode fazer o seu algoritmo ficar mais inteligente. Você clica aí no botãozinho de opção e fala que você gostou, pede para salvar, interage com esse link que a sua bolha vai ficar cada vez mais parecida com você
E embora você não precisará de mais nenhuma informação, porque você saberá tudo. Porque dentro do tubo, todo mundo sabe tudo. Tomar aqui um... Molhar o bico, não é assim que se diz? Molhar o bico. O bico do corvo. Próxima notícia na timeline da Bolha do Corvo vem rachadinha, 2 pontos. Diretamente da Folha de São Paulo, Flávio e Carlos Bolsonaro usaram dinheiro vivo para pagar débito em corretora. Então o que é isso? Esses cidadãos pegavam o dinheiro dos servidores públicos fantasmas, dividiam, entregavam pro Queiroz, o Queiroz voltava, colocava na empreiteira para fazer prédios que já caíram na zona oeste do Rio de Janeiro, áreas dominadas por milícia, tinham então um empreendimento imobiliário, que tem a loja de chocolates lá de um dos filhos do presidente, que também tem uma ginástica econômica de papéis muito interessante, de crescimento econômico, vale a pena dar uma olhada. E além disso, esses indivíduos, eles faziam o quê? Investiam na bolsa. Porque o liberalista, ele gosta disso, né? De que todo mundo tem acesso ao capital. Vamos servir ao capital. Vamos servir ao mercado financeiro. Vamos ganhar dinheiro comprando Bitcoin, comprando os papéis da Petrobras. Estou ouvindo aqui a notícia. Os gerenciadores do mercado, o mercado financeiro aprova, o mercado financeiro desaprova, o mercado financeiro como se fosse uma entidade, uma energia maléfica que sobrevoa o nosso pescoço a cada ação ou pensamento que nós possamos ter, o tal do mercado. Então esses senhores da rachadinha, corruptos, intransigentes, usavam o dinheiro da corrupção para fazer arriscadas operações do mercado financeiro e de repente eles perdiam, né? Porque o mercado ele é rasteiro, ele pode passar uma rasteira, você acha que você pode estar ganhando muito, de repente a bolsa cai. De repente cai a ficha. De repente cai o quê? O meteoro, né? Então esses senhores tiveram aí um prejuízo, foram na corretora e pagaram como? Com mala de dinheiro, dinheiro vivo. Não é? Você pega todo aquele dinheiro da corrupção que você não pode colocar no banco, embora eles colocaram no banco, são não sei quantos, 40 depósitos de R$ 2.500, um depósito para a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Esse pessoal faz tudo descaradamente, a gente sabe tudo, mas a gente não pode fazer nada, a não ser assumir o papel de estarmos vivenciando essa era do bico do corvo. Eu te desafio a me dizer o contrário, a me convencer que eu estou precisando de salvação. Não de salvadores, mas de salvação. Continuando notícias, Brasil, novo ministério, Ministério da Comunicação, do mesmo governo, desse mandrião que falou que ia fazer uma reforma administrativa, diminuir ministérios de não sei quantos, de 39 para 15, e agora acuado com toda a problemática, com toda essa merda que estamos inseridos até a cabeça, tem criado subterfúgios para dividir a grana, dividir o poder, dividir a mamata com o chamado centrão. Olha, só a possibilidade de haver esse player político, macropolítico chamado centrão, cheio de fisiologismo, onde a gente sabe que você precisa então ter um apoio do legislativo para passar a boiada, e aí então esse apoio é vendido, isso é sabido, é falado, os analistas políticos falam disso, isso é tido como fazer política, foi inclusive parte do discurso dessa caterva neofascista de que iam acabar com essa velha política, porque é algo sabido, é algo que está aí, e nós nunca fizemos nada, nunca pudemos fazer nada, a não ser reclamar. E aí esse novo ministério, então, Ministério das Comunicações, justamente nas comunicações, onde estão as concessões para as televisões, a TV dos pastores, a Globo Lixo, as aliadas que vêm aí do imperialismo, a CNN,
não é mesmo? As tais mídias independentes de direita ultraconservadora, as verbas para publicidade, o Brasil Paralelo, Terça Livre, não é? Tudo isso vai ficar aí na mão de quem? Do genro do Silvio Santos. É isso. Povo brasileiro. Vou dar uma animada aqui no papo, porque eu vou fazer todo o período que o Instagram me permite, que é 1 hora. Já lemos algumas notícias. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. E qual que é o problema do cara ser genro do Silvio Santos? Né? Por que será que isso é importante? Eu tô renitente em comentar isso porque eu fiz um comentário muito efusivo na primeira edição aqui do Jornal Bico do Corvo a respeito desse Fábio Faria. Emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. E agora estou renitente em fazer os mesmos comentários. Vou rolar aqui o Scroll Lock, vou ver as próximas notícias, porque provavelmente isso vai repercutir, vai aparecer novamente no algoritmo. Próxima notícia, coronavírus. Como funcionam as 2 vacinas contra o Covid que serão testadas em brasileiros. Então, sobre vacinas, né? A gente tem diz que uma corrida no desenvolvimento de vacinas, porque a única alternativa viável que não seja o isolamento seria, então, uma imunização proporcionada pelas vacinas. Então, você tem aí diversos países correndo com seus pesquisadores. O Brasil é um problema, né? Porque a gente tem aí o governo que quer acabar com a ciência, quer acabar com as universidades. Então, isso daí pode ser difícil da gente entrar nessa corrida. Porque vocês imaginem, então, o país que tiver essa patente, a primeira patente. Primeiro ele vai imunizar os seus compatriotas. Depois os países que tiverem bom relacionamento diplomático, né? Econômico. E depois o resto. E a gente é definitivamente o resto. Porque a nossa política de relações internacionais é decadente e terraplanista. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32. É Bíblia. Não é timeline. Os neofascistas adoram falar isso, porque se eu me digo detentor da verdade, eu posso acusar os detentores da mentira e exercer livremente a hipocrisia judaico-cristã que me é pertinente. Sobre a vacina ainda então, né? A gente tem então uma possível corrida econômica, de poder sanitário, econômico do país que desenvolveu essa vacina. E a gente tem aí a notícia que os Estados Unidos estão desenvolvendo isso, tem brasileiros fazendo parte do grupo de testes, mas essa semana o governador de São Paulo, João Dória, diz que tem um convênio com a universidade, o Instituto Butantan, se não me engano, para desenvolver uma vacina. Será que tem? Ou está criando uma narrativa porque agora resolveu abrir o isolamento, liberar o comércio, aderir à necropolítica do clã Bolsonaro, porque está com medo de ser indiciado, porque certamente roubou dinheiro de respirador também.
Eles não conseguem não roubar, pessoal. Não conseguem. Passou a lombra da vacina, vamos ver. Corpo de jovem que desapareceu em acidente de lancha na Grande BH é encontrado pelos bombeiros. Eu não sei porque muitas notícias de Minas Gerais, Belo Horizonte aparecem no meu algoritmo. É uma tragédia, nem vou entrar para ver, porque de tragédia no nível macro já estamos bem servidos. Globo G1. Rio de Janeiro tem 7.417 mortes, 77.784 casos confirmados de Covid-19. É o mesmo Rio de Janeiro que agora você já pode ir lá surfar, você pode ir no shopping, não é verdade? A gente precisa ir pro shopping. Como é que a gente vive sem ir pro shopping? Não é verdade? Como é que eu vou morrer sem respirar antes de comprar aquela blusinha, a blusinha do shopping? Tá aí, 7.000 mortes, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma grande tragédia, né, que ilustra muito bem como eu concebo essa estrutura dessa classe política. Assassina desde sempre, genocida desde sempre. E o Estado totalmente destruído pelos ladrões de sempre. Clãs e clãs vão se alternando entre traficantes, milicianos, evangélicos. E é derrota atrás de derrota, governador atrás de governador e suas respectivas esposas presas por fazer o que eles fazem de melhor: roubar. Mundo. Vem agora do UOL Notícias. Situação atual do Brasil é uma preocupação crescente, diz o chefe do programa de emergências da OMSS. Da OMSS não, é um S a menos, é um S só. Quem precisa de OMS para nos dizer que estamos ferrados, que estamos no bico do corvo? E ainda que esse seja um órgão, uma instituição, um conglomerado institucional global que vai orientar, vai visualizar o contexto pandêmico e vai nos orientar, nós temos a dificuldade de que as informações aqui no nosso país elas chegam de modo a desconfigurar o que seria o discurso dessa entidade, da OMS. Então, a milícia digital do Twitter, dos links, do WhatsApp, das nossas bolhas, tem inclusos que a OMS é uma parceira do Partido Comunista Chinês e que estão todos mancomunados na pandemia para destruir a economia, não é certo? E porque a economia já foi destruída há muito tempo por esses senhores que não sabem fazer nada além de roubar o que não lhes pertence. Eu te desafio a dizer que eu estou errado. Continuando. A Comissão Europeia pede a reabertura das fronteiras internas da União Europeia a partir de 15 de junho. Porque agora, depois que passou essa suposta primeira onda, antes que venha a segunda onda, antes que venham os novos vírus, seja por contaminação de animais, seja por degelo dos vírus antiquíssimos, que se originam a partir do degelo, do aquecimento global, que os terraplanistas também dizem ser mentira, não é verdade? É verdade ou é mentira? Então, esse pessoal que já passou pela primeira fase, eles estão abrindo as fronteiras, né? Estão pensando agora nessa retomada. Mas imagina a nossa situação. Você que tem dinheiro para comprar dólar, comprar euro, acha que vai demorar quanto tempo para que você consiga viajar até Miami, ir para a França, comer um croissant, fazer um stories na Torre Eiffel? Se for brasileiro, acho que vai demorar um pouco mais, porque seremos identificados como o povo contaminado do globo. E primeiro vão restringir a nossa ida por fronteiras comerciais e depois os nossos produtos serão
categorizadas como produtos vindos das mãos de infectados e seremos então a pior nação em relação à pandemia. É verdade ou é mentira? Não sei. O meu algoritmo me faz pensar isso agora. Bem, Guga Chakra, na foto de hoje, Trump não é favorito à eleição. Não tô nem aí com Trump, com a eleição de Trump, embora eu saiba que esses calhordas estão cada vez mais envolvidos globalmente a partir dessa perspectiva neofascista que usa o cyberterrorismo cognitivo para destruir os nossos pensamentos, as nossas esperanças, as nossas instituições e a nós mesmos. Trump é um deles, né? Mas a gente tem uma caterva de mandriões aqui para se preocupar que não dá para chegar até lá nesse alaranjado norte-americano. Próxima notícia. Londres confirma formalmente à União Europeia que não prolongará a transição pós-Brexit. Eu não sei opinar muito sobre o Brexit, mas eu sei que as mesmas tecnologias de manipulação de opinião pública foram utilizadas para manipular o referendo a respeito do Brexit, assim como foram empregadas aqui para eleger esse excrementíssimo presidente que nos leva cada vez mais ao fundo do poço. Assistam aí Privacidade Hackeada na Netflix. Assista na Netflix, eu estou sendo financiado, a Netflix está me pagando para eu falar isso. É mentira ou é verdade? É verdade ou é mentira? A Heineken também. A cerveja que eu tomo, eles estão associando a marca a mim. É verdade ou é mentira? Não sei quanto tempo já deu essa live, eu espero fazer 1 hora, que é o tempo que o Instagram deixa. Essa é a segunda tentativa que eu faço desse formato, que é o Jornal do Bico do Corvo, que eu vou eventualmente realizar quando me der na telha. E agora um pouco mais de... Esse era pra ser a vinheta do Urgente da Globo em funk. Essa versão é melhor. Notícias. Abertas inscrições para 222 vagas no IBRAM e o salário é de 3.344. Vou adicionar aqui, né? Porque o desemprego tá difícil. Auxílio emergencial tá difícil. Mas já que abriu inscrição, vamos olhar. Vou colocar aqui, você pode clicar no favorito e selecionar. Dia dos Namorados, saiba como celebrar a data em Brasília. Não estou interessado. Banheiras de motéis no DF estão proibidas. Multas chegam a 70 mil. Interessante isso, né? Porque a gente já vive uma pandemia no nível sexual. Essa que... Uma só não, várias, né? Que são prevenidas a partir de métodos preventivos como a camisinha. Mas a camisinha, será que nos protege do Covid? Será que haverá novas formas de interação sexual a partir dessa perspectiva de proteção sanitária dos vírus pneumônicos
respiratórios. E aqui parece que sim, as banheiras de motéis do DF foram proibidas. Lei você faz, né? Agora, quem vai fiscalizar as banheiras dos motéis para aplicar as multas? Eu pergunto a vocês, senhores. Porque quando fechou o comércio aqui, era fácil você ir para qualquer lugar e ver o comércio aberto e ninguém fazia porra nenhuma. É para ficar na forma, sabe? Escreve o decreto, isenta de responsabilidade, e aí deixa o povo sordidamente perdido entre essa miríade de informações truncadas, falsas, mentirosas. Eu tô aqui interessado em saber quem que vai fiscalizar o motel, então eu abri o link. Tá falando sobre queda na frequência, mas enfim, não vou ler, mas a multa é de 70 mil, então se você tem um motel, ou se você vai ao motel, se você usar a banheira aqui no DF, pode ser que o motel pague uma multa de 70 mil. Então pode ser que tenha um fiscal escondido ali em algum lugar para ver aí se você tá de fato usando a banheira. O que eu acho um pouco meio nojento, né? Porque, veja bem, se a pessoa limpou adequadamente a banheira, mesmo que não tenha coronavírus, muita coisa ali, muitos fluidos passaram por ali para que você possa ter um momento relax numa banheira de motel, né? Vamos lá então para as próximas notícias. Economia, negócios. Saque do FGTS emergencial começa na segunda, o calendário ainda não foi divulgado. Desde o Temer que eles estão liberando FGTS, eu duvido que tem saldo ainda para essa galera. Então é só quem trabalhou de 2018 para agora que vai ter algum saldo ali, porque antes disso, já pegamos tudo, irmão. Vocês já foram abrindo FGTS aí para inserir dinheiro na economia, tal da liquidez. A liquidez pro mercado. Não foi isso? E aí tiramos o FGTS, tirou uma vez, tirou duas vezes. O Bolsonaro já fez isso umas 10 vezes. E aí não tem mais saldo. Só de quem já morreu no bico do corvo. O dólar emenda a terceira alta e fecha acima de R$5. Quando o dólar estava R$2, o pessoal já fazia uma Dilma com as pernas abertas assim, para colocar no lugar onde colocava gasolina. Sabe aquela coisa horrorosa? Não é? Mas agora R$5 tá tudo bem, é o novo normal. O Ibovespa fechou na queda após um tombo da véspera no exterior. Porque os analistas do mercado financeiro estavam afoitos, estavam enérgicos na semana passada, porque como os governos internacionais colocaram muito dinheiro na economia, os Estados Unidos mais de 1 trilhão, a Europa, a União Europeia, a zona do euro, etc e tal. Então tem muito dinheiro aí flutuando, muitos investimentos. E aí a bolsa deu uma subida e ontem deu uma descida. Que o novo normal é essa montanha russa desse dinheiro imaginário que não tá nem aqui no meu bolso, nem na minha conta e nem em lugar nenhum. Não é verdade? O Bitcoin, o blockchain, fala isso, você sabe. Comprar uma agência, comprar uma carteira de investimento, CDB, uma poupança, 1,5, a taxa Selic, o índice Dow Jones, a Ibovespa, a pirâmide financeira Bitcoin, não é isso? Ciência e tecnologia. Sony explica o design diferenciado do PlayStation 5. Tô cagando pra PlayStation 5. É só pra burguês branco que tem dinheiro pra ficar atualizando o hardware do iPhone, do Xbox, do PlayStation, de não sei o que. É o mercado criando necessidades que a gente não tem, nem precisaria, nem pra sobrevivência, nem pra nada. Xiaomi é essa empresa de tecnologia chinesa, né? Muito interessante porque é uma empresa que teoricamente detém a tecnologia do 5G. Então essa nova geração de transmissão de dados aí, da contaminação dos dados, da contaminação da transmissão do cyberterrorismo cognitivo,
Então essa Xiaomi é uma empresa chinesa que tem essas torres de G5. E aí saíram várias informações fake news, true news, informações narrativas pós-modernas utópicas de que esse vírus ele era facilitada a transmissão por meio dessas torres de 5G. Não sei se vocês viram isso, apareceu aqui na minha bolha. E aí em alguns lugares da Inglaterra, por exemplo, do Reino Unido, eles destruíram as torres de 5G, acreditando então que raios eletromagnéticos saíam dali e interfeririam na imunidade das pessoas e acelerariam então a contaminação pelo Covid-19. E aí? É verdade ou é mentira? Novas notícias. Aumentou a lista. Mais celulares vão receber o primeiro beta liberado para o Android 11. É Android, é iOS, é inteligência artificial, é você perdendo-se no mundo de bits, de bytes. É a sua consciência digitalizada. Somos nós. Olha, acho que é isso. Eu determino quando termina, quando começa. Essa foi a edição 1.5 do jornal Bico do Corvo. Eu agradeço a todas vocês, audiências do agora, do instante já e do futuro, porque eu vou tentar postar isso daqui e a gente se vê na próxima edição.